Olá pessoal, boa tarde. Terceiro ano, hoje nós vamos começar aí o capítulo 5. A gente vai falar um pouquinho sobre luz solar, tá? Então todo mundo me acompanhando aí da página 214 até a página 219, tá bom? Bom, primeiramente, logo no início da abertura, vocês vão ver a imagem do planeta, né? E gostaria que vocês pensassem como seria, né, o planeta Terra sem a presença de luz. Então, vocês podem fechar os olhos, pensar, né, em todas as riquezas que nós temos, animais, plantas, né, nas paisagens, e como seria isso se não tivesse a luz solar. Depois, a gente vai passar para essas três perguntinhas aqui, na página 215, tá? Para vocês refletirem. Então, qual que é o nome da estrela que aparece na fotografia? Então, aqui logo na página 214, vocês vão observar que é o Sol. E vocês vão pensar aí qual que é a importância dessa estrela, né, para o planeta Terra. Bom, quando eu pedi para vocês pensarem sobre como seria o planeta Terra sem a luz solar, eu queria que vocês lembrassem, né, pelos nossos estudos, que seria impossível a gente conseguir manter a temperatura, né, porque ela é essencial para as plantas, porque ela produz o alimento, então ela é essencial para a gente. Então é muito difícil, né, seria muito complicado. Essa estrela influencia as atividades que você realiza no seu cotidiano? Em caso afirmativo, cite essas influências aí, algumas delas. Então eu vou deixar para cada um refletir e pensar, tá? Na página 216 a gente vai falar um pouquinho sobre a luz solar e a vida na Terra. Então eu quero fazer assim uma referência à língua portuguesa, porque a gente vai falar um pouquinho sobre os mitos. Não sei se vocês ainda já estudaram sobre os mitos, tá? Mas eu já vou adiantar para vocês que nós vamos falar até um pouquinho de um mito aqui, que ele faz parte da mitologia grega e está relacionada com a nossa matéria, tá? Então, vocês vão ver uma historinha aí, que na mitologia grega, o Sol ele era representado por Hélio. Então, é esse que está na imagem aí, tá? Então, de acordo com esse mito, o Hélio, ele circula a Terra com a sua carruagem de Sol, atravessando o céu de leste a oeste durante o dia, para levar luz e calor para as pessoas. À noite, o Hélio mergulha no oceano para banhar os seus cavalos luminosos, enquanto brilha no céu sua irmã Selene, que representa a Lua. Então, o Hélio ele representa, né, o Sol, e a Selene, irmã dele, representa a Lua. Então, né, os povos antigos, como os gregos e os romanos e os chineses, eles contavam essas histórias, tá? Que tinham como personagens os deuses, heróis e outros seres aí sobrenaturais para explicar esses fenômenos da natureza. Essas histórias, então, a gente chama de mitos, tá bom? Então, depois que eu já contei essa historinha para vocês, que tá aí no livro, tem três perguntinhas aqui, né, pra gente poder pensar. De acordo com a mitologia grega, o Hélio, ele representa que astro do universo? Então, eu já falei para vocês qual que é, né, o astro aí que ele vai representar. Na número 2, vocês vão responder para mim qual que é a importância do Hélio, né, de acordo com a mitologia grega. Então também tá bem tranquilo, eu também falei um pouquinho a importância dele aí, que ele fazia, né, o que ele fazia durante o dia. E na 3, se você já imaginou como seria a Terra se o Sol não existisse? Então, como eu falei logo no início da abertura do capítulo 5, né, seria um pouco impossível, porque a Terra ela seria escura e fria, tá? A gente não ia ter esse fornecimento de luz e calor, tá? Que os outros astros aí, né, quando eles se movem ao redor do nosso planeta, como os planetas e as luas. Então, ela tem uma grande importância para a gente. Continuando na página 217, o Sol ele é uma estrela essencial para a nossa vida, tá? Aqui na Terra, porque ele fornece luz e calor. E também ele fornece para a gente as condições necessárias para a nossa sobrevivência, tá? Então tem essa imagem aí
que fala justamente sobre isso. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês nesse próximo parágrafo, porque a gente vai falar, né, do capítulo anterior que a gente estudou sobre a atmosfera. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o efeito estufa. A gente vai lembrar que o efeito estufa, tá, ele está relacionado com o quê? Essa camada da atmosfera é uma camada de ar que envolve a Terra. Então ele vai funcionar como um filtro de ar, tá? Como um filtro aí dos raios solares para evitar que ele chegue em excesso à superfície. Então ele ajuda a manter a temperatura do nosso planeta por um meio de processo conhecido como efeito estufa natural. Aí a gente vai voltar agora lá na página 206, que falou sobre o efeito estufa. Então eu gostaria que vocês voltassem aí no livro de vocês na página 206 para vocês entenderem aqui, né, e relembrarem de novo aqui a questão do efeito estufa, seguindo as setas, tá? Que está explicando aqui nesse quadro, eu até expliquei para vocês nas nossas aulas, tá? A relação desse quadro aí, como é que significava o efeito estufa, direcionando aí com as setas, tá bom? Então, é importante, tá? Vocês fazerem uma leitura de novo do efeito estufa, para vocês entenderem um pouquinho sobre os nossos estudos aqui da luz solar. Então, olha que interessante, nessa imagem, no final da página 217, o Manuel, que é esse personagem que está aparecendo aí, ele tirou um vaso de planta do lugar. E quando ele tirou esse vaso de planta, deu para observar que a cor aonde estava o vaso, ela está mais clara, né? A cor do gramado. Por que vocês acham que aconteceu isso? Bom, para a gente entender melhor, tá? Por que essa cor aí ficou mais clara? Vocês vão se lembrar que está relacionada a coloração da grama ao fato de que naquele local não teve contato com o sol, tá? Ele não recebeu a luz solar diretamente, igual com os outros espaços aí ao redor, tá bom? Então foi por isso que esse espaço onde estava a grama, né, o vaso aí de flor, aí a graminha ficou mais clara, devido à falta de luz solar, tá bom? Então a luz solar, ela é essencial para as plantas e para outros seres vivos também. Só que lembrando que com a ajuda dela, que as plantas elas produzem o seu próprio alimento, que é o processo chamado de fotossíntese, que a gente já viu. Então nessa situação que foi representada aí na página anterior, a grama estava embaixo do vaso, ela não desenvolveu adequadamente, porque ela não recebeu a luz solar diretamente, como o resto do gramado, que está verdinho. Então a importância da luz para as plantas, ela se reflete também nos demais seres vivos, tá bom? Porque muitos animais se alimentam deles e servem de alimento para outros animais. É o que você vai ver nesse esqueminha aqui. Então a gente tem uma grama aí, tá? E a gente vai ver esse animal que está logo embaixo, que a seta está mostrando, ele se alimenta da grama. Então alguns animais se alimentam de plantas, não só da grama, mas de plantas no geral, tá? Então, com isso, parte da energia que é proveniente da luz solar, ela é transferida para quem? Para esses animais. E nós já temos outros animais aí, tá? Que se alimentam de outros animais. Então, com isso, parte da energia proveniente da luz solar também chega até a eles. Então, a gente tem uma onça aí que vai acabar se alimentando de quem? Do animal que está aqui na seta de cima, na vermelha. Então, a seta amarela, ela vai indicar a transferência de energia, tá? De um ser vivo para o outro. Já a seta vermelha aí, como vocês podem ver, ela representa a energia que é dissipada para o ambiente, principalmente sob forma de calor. Então, nesse esquema aí, vocês percebem isso com a alimentação dos seres vivos, tá? Ele tá bem tranquilo aí para vocês entenderem. Só vocês seguirem a setinha que vocês vão compreender, tá? Conforme eu expliquei. Aí na página 219, que é a nossa última página que a gente vai trabalhar, vocês vão perceber que tem uma atividade para vocês realizarem, tá? E nessa atividade, a primeira imagem que vocês vão ver aí é uma refeição, tá, da carne. A gente tem uma salada e tem uma carne.
Então, explique de que maneira a luz solar contribui para a produção desses alimentos. Então, é só lembrar daquele esqueminha que eu expliquei na página anterior, tá? A gente vai lembrar aí que as plantas dessa refeição, elas precisam de quê? De luz solar para produzir o seu próprio alimento, né? Que é aquele processo da fotossíntese. Então, desse modo, a luz contribui para o crescimento e desenvolvimento dos seres vivos. Já a carne, a luz solar é essencial para a produção das plantas, tá? E no caso de alguns animais. Então, é essa relação da luz solar que ela tem para contribuir com a produção dos alimentos, tá bom? Já na questão 2, a gente tem a Gabriela, né, fazendo um experimento lá na casa dela. Então, olha só, inicialmente a Gabriela ela colocou a mesma quantidade de água em 2 copos plásticos. Depois a Gabriela colocou um dos copos dentro de uma caixa, como vocês estão observando na imagem, e cobriu com filme de PVC. Essa caixa ficou lá no quintal da casa dela, em um local que recebe a luz do sol, tá? Vai receber diretamente aí a luz solar. Em seguida, ela pegou outro copo com a água e colocou ao lado da caixa, onde ele também recebeu a luz solar. Após 15 minutos, ela deixou lá durante um tempo de 15 minutos. Aí depois que passou esses 15 minutinhos, a Gabriela ela verificou que a temperatura da água que estava dentro que estava no copo dentro da caixa era maior que a temperatura da água que estava no copo do lado de fora. Então, ou seja, a água que estava dentro da caixa ela estava muito mais quente do que a água que estava no copo do lado de fora da caixa. Eu quero que vocês escrevam para mim no caderno. Vocês podem até fazer esse experimento em casa, tá? Para vocês avaliarem melhor. Então, eu quero que vocês registrem no caderno por que a água que ficou dentro da caixa, ela apresentou uma temperatura maior do que a água que ficou do lado de fora da caixa. E na letra B, vocês vão responder a que fenômeno natural esse experimento está relacionado, tá bom? Então, eu quero que vocês observem ou então façam esse experimento e me contem, tá? Na nossa próxima live, a gente vai fazer a correção e vocês vão me contar o que vocês observaram. Combinado? Pessoal, eu vou deixar para vocês um vídeo, tá? Um link aí depois do nosso vídeo, falando sobre o Sol como fonte de vida e calor. Gostaria que vocês assistissem para vocês entenderem um pouquinho sobre essa relação da luz solar com os alimentos, tá? E com os seres vivos. Vocês vão entender porque eles têm uma linguagem bem tranquila através de desenhos para mostrar para vocês como é que funciona isso, tá? Então eu gostaria que todo mundo assistisse também o vídeo que eu vou deixar o link aí, tá joia? Então beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Os seres vivos. Sol, fonte de vida e calor. O planeta Terra recebe constantemente a luz do Sol. É essa luz solar que nos fornece calor. E podemos afirmar que, sem a luz recebida por essa estrela, o nosso planeta não teria vida. Tudo depende dela. As plantas, por exemplo, precisam da luz e do calor para produzir o seu próprio alimento. Vários animais buscam seu alimento com a ajuda da luz do dia. Embora alguns animais tenham hábitos noturnos, há aqueles que usam a noite para descansar. O ser humano
também realiza muitas tarefas durante o dia. A luz do Sol nos ajuda com as atividades diárias. Durante a noite, a maioria das pessoas descansa em suas casas. Agora, vamos parar para um momento de reflexão. Reflita um pouco e faça umas listas de coisas que são feitas com a ajuda da nossa estrela preciosa, o Sol. Agora que já sabemos a importância do Sol na vida do nosso planeta, vamos fazer uma pequena experiência, mas não se preocupa, não é uma experiência mirabolante que precisa de milhares de coisas não. Primeiramente, tem 2 copos, podem ser descartáveis, não tem problema. Um pacote de algodão e algumas sementes de feijão sem desidratação. Coloque de 2 a 4 grãos em cada copo. Umedeça o algodão e coloque sobre eles. Deixe um dos copos num local que você tenha certeza que vai ter incidência da luz solar. Pode ser na janela, na sacada, na varanda, no jardim, no lugar que você tem certeza que vai estar sempre iluminadinho com a luz do sol. Já o outro copo, reserve ele para um lugar mais quietinho, sem a luz do sol. Pode ser em uma caixa, um armário, um quarto escuro, uma gaveta. Aí fica por sua conta. Acompanhe olhando diariamente por 10 a 15 dias e observe o que acontecerá com cada semente deixada nos copos. E agora, para finalizar essa experiência, observe certamente os dias, cada detalhe que acontece na parte em que o sol está iluminando. Vê as atividades realizadas, tudo o que acontece durante o dia e o que acontece durante a noite. O que você realiza, o que você faz. Agora, pegue uma folha de papel e divida em 2 partes. Desenhe primeiro o que aparece no céu durante a noite e na outra parte o que aparece no céu durante o dia. Após isso, finalize acrescentando desenhos em cada um dos 2 lados das atividades correspondentes que realizamos em cada um desses períodos. O que você fez durante os dias? O que você fez durante essas noites? E anote tudinho. Prontinho, camaradas! A nossa experiência foi finalizada. Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o Sol. O Sol é a estrela do nosso sistema solar e é o elemento mais importante do nosso sistema. Aqui nessa figura nós conseguimos ver o nosso sistema solar. Esse aqui é o Sol. E aqui estão os planetas que giram em torno dele. Então, aqui é Mercúrio, Vênus, a Terra, que é o nosso planeta. Nós somos o 3º planeta. Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Mas por que será que o Sol é tão importante? O Sol é essencial para a vida no nosso planeta. Sem o Sol, não existe vida, não existem plantas, não existem animais, nem nenhum outro tipo de vida. Mas por quê? Primeiramente, porque o Sol é muito importante para regular a temperatura do nosso planeta. Dessa forma, o nosso planeta não fica nem muito quente e nem muito gelado. Fica em uma temperatura ideal para que ocorra a vida. E também, por conta dessa temperatura ideal, nós temos a água em estado líquido, que é essencial para a vida.
Além disso, o sol também é importante para outras coisas. O sol é importante para que as plantas façam a fotossíntese. Sem o sol, não tem fotossíntese. E a fotossíntese é a forma que as plantas possuem para obter a energia necessária para que elas vivam. Sem a fotossíntese, as plantas morrem. E sem as plantas, os animais herbívoros, que são os que comem as plantas, morreriam de fome. E assim sucessivamente. Isso acaba desregulando todo o ciclo da natureza. Além disso, a fotossíntese também repõe parte do oxigênio da atmosfera que é consumido pelos seres vivos. Então, sem a fotossíntese não há vida. Assim, sem a luz do sol não existe vida. O sol também é importante para regular os ciclos biológicos dos organismos. Os animais precisam saber exatamente quando é dia e quando é noite. Tanto os animais noturnos quanto os diurnos precisam saber isso. Além disso, o sol também é muito importante para a nossa saúde. Quando nós tomamos sol, nós produzimos vitamina D, que é uma vitamina muito importante para nós. Ela é muito importante para a produção do cálcio, que é um elemento muito importante para os nossos ossos, por exemplo. Além disso, o sol também atua como um antidepressivo natural. Ou seja, quando nós tomamos sol, nós ficamos mais felizes. Porém, nós temos que tomar cuidado quando vamos tomar sol. Nós não podemos nos expor demais. O ideal é tomarmos 15 minutos por dia de sol. E temos que tomar cuidado com o horário. No período entre as 10 horas e as 16 horas, o sol está muito forte e pode fazer mal para a nossa saúde. Pode até causar câncer de pele. Então, o ideal é que nós tomemos sol ou antes das 10 horas ou após as 16. E se formos tomar sol nesse período, sempre usar protetor solar. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!